acontecendo. Hoje, 21 de abril, uma data importante, ao qual comemora-se a Inconfidência Mineira, podemos dizer assim, né? Quando um homem chamado Tiradentes, um dentista, havia se levantado em seu período. Ele era um militar, ex-militar, se levantou para se revoltando contra a situação de sua época, não aceitando diversas atitudes que contrariava assim a sua vontade, seu desejo, sua liberdade. Juntou-se ele e mais alguns para tentar, talvez para muitos, a independência, né? O plano foi delatado e todos foram julgados e condenados à morte. Se não for embora, 12 pessoas. Entre elas estava o Tiradentes. Já estavam praticamente, mas o problema é que a classe, as pessoas que estavam presas com ele, que foram condenadas à morte já, eram da classe alta, aristocratas, pessoas que tinham dinheiro, posses. E em uma virada, todos, de uma hora para outra, o julgamento, nenhum deles foram condenados à morte, mas Tiradentes, ele, não sei o motivo por quê, mas ele não negou a sua consciência. Assumiu que realmente estavam planejando essa inconfidência. Isso aí levou ele a ser enforcado, permaneceu a condenação dele, foi o único que foi condenado à morte. Foi decapitado, enforcado, depois decapitado. Depois o seu corpo foi dilacerado, totalmente partido, né? Membro por membro, e foi colocado pela estrada para que todo mundo pudesse ver. E acabou morrendo como traidor. E quando estava próximo da proclamação da República, né, Marechal Floriano, todas as Forças Armadas, precisava de um ícone, de um mártir, de alguém que pudesse. E Tiradentes foi o escolhido por ser ex-militar e também pela causa separatista que ele defendia por Minas Gerais, lá em Ouro Preto, né? Uma cidade muito rica, muito ouro, muitas pedras preciosas, uma cidade que tinha a maioria das pessoas que tinham condições financeiras habitavam naquele lugar, porque era uma cidade que apresentava, né, condições, os ativos de lá eram muito valiosos, principalmente o ouro, a prata, as pedras preciosas, e assim vai. Proclamou a República e assim aí aconteceu o que todos sabem na história do Brasil. Bom, Tiradentes é comemorado hoje, justamente por ser a figura que representa e que representava, a escolha foi por ele representar toda aquela liberdade, aquele desejo, e pelo caráter, né? Porque mesmo ele sendo condenado à morte, se ele negasse como os outros negaram, não sei o que aconteceu, que o julgamento da condenação deles à morte foi mudado, depois eles foram todos, sumiram, desapareceram, né? Talvez foram deportados todos eles, mas Tiradentes não, assumiu. Então, talvez pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua maneira, e principalmente por ser ex-militar, as Forças Armadas, o Exército em si, né, que estava assumindo o país,
colocado como uma das grandes figuras da República. Então, hoje comemora-se esse dia tão importante, que deu a sua própria vida pela causa da Inconfidência Mineira. Bom, é isso aí, pessoal. A palavra está escrita na Bíblia Sagrada, no cânon, pergaminho, rolo, tábua, lei, e assim vai. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, o versículo 1 que diz assim, a epígrafe do texto fala, Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baale de Judá, para levarem dali cima a arca de Deus, sobre o qual se invocou o nome do Senhor dos exércitos que assentava entre os querubins. Puseram-se a arca de Deus em um carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando-o da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô, lá diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel, alegremente, perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de fala, como harpas e como saltérios. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve a mão nela, porque a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali, esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E Obed-edom, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. É uma história, como tantas, envolvendo o nosso tão famoso e conhecido rei Davi, um dos maiores reis que Israel. Davi foi o segundo rei que reinou sobre todo Israel. O primeiro foi o rei Saul. Você lembra bem da história? Quando o povo desejou ter um rei, e Samuel ficou muito triste com essa situação, e Deus foi e o avisou, falou, Samuel, por que está triste? Samuel, Senhor, porque eles estão nos rejeitando. Não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Agora é o seguinte, Samuel, ouça e atende ao povo. Mas, olha, alertem eles os direitos que um rei tem de pegar os seus filhos, utilizá-los no exército, pegar as suas filhas, levá-las para os seus haréns, cobrar tributo, exigir e tantas outras coisas mais. Tudo isso foi relatado por Samuel ao povo, mas mesmo assim o povo estava já decidido, não queria mais a aristocracia, que era Deus reinando sobre eles, queria ter um rei de carne e osso. E Deus não deixou o povo escolher, embora o povo escolheu um rei para reinar sobre eles,
Mas foi Deus que buscou esse rei, foi Deus que escolheu o rei. O rei que Deus escolheu foi da tribo de Benjamim, o rei, um homem chamado Saul, né? Benjamim. E Saul dizia que ele era o menor na casa do pai dele. Samuel foi, unge Saul sobre todo Israel e começa ali o reinado de Saul. A missão dele era juntar todo Israel, de fato, pelos exércitos, todas as tribos, e formar uma coalizão, um reino sólido, para que ele pudesse conquistar novamente os espaços perdidos e se consolidar como uma nação forte, como um povo poderoso. Deus, ele fez essa escolha e Saul foi consagrado rei de todo Israel. Só que durante todo o seu reinado, as missões que Deus, por intermédio do profeta Samuel, dava ao rei Saul, ele muitas das vezes cumpriam de maneira relaxada, às vezes ele cumpria pela metade, às vezes ele se recusava a cumprir a ordem por completo. Ele criou um obstáculo em desobedecer a Deus. E todas as vezes que ele desobedecia a Deus e via que Deus não estava muito a favor da ação dele, ele ia em Samuel tentando negociar, dizer: Samuel, intercede aí, porque na próxima vez a gente vai ter alguma missão para a gente fazer. Até que Deus deu uma missão para ele. Era a última. Aquela missão era uma missão que ele deveria cumprir na íntegra contra os amalequitas. Ele deveria conquistar a cidade, matar toda a população. Não, parece uma coisa de outro mundo, né? A ordem de Deus para matar todos, crianças, mulheres, animais, todo que tivesse vivo, matar e queimar tudo. Não era para ter ninguém, não é para usar nenhum tipo de animal, matar todos os animais, nada, todo ser vivente naquele lugar deveriam ser executados pelo exército de Israel no comando do rei Saul. Saul, ele cumpre em parte, como de costume, né? Cumpre em parte. E agora vem Samuel chegando. E o rei Agag estava vivo. Os animais também estavam vivos. E Samuel perguntou: mas por que o rei ainda vive e por que esses animais estão aqui? Que o povo estava com fome, sabe, Samuel? Estava muito apreensivo e eu resolvi deixar aí o rei aí, estamos fazendo negociação, né? Mas não foi essa a ordem que Deus deu. Deus lhe deu a ordem para você eliminar, matar, acabar com tudo que respirava, que era para queimar, para eliminar. Essa foi a ordem de Deus. Por que você não cumpriu? Pois assim diz o Senhor, hoje, o Senhor poderia ter estabilizado o seu reinado para sempre. Hoje. Mas Deus te rejeitou. Você e o teu reinado. Ele escolheu um rei melhor do que você. Saul ficou desesperado, igual um louco, igual um doido, ficou maluco. Perdeu ali a capacidade de ter Deus o apoiando. Deus não quis mais nada com Saul. E Samuel ficou ali, né, ainda relutando. E Deus falou: Samuel, até quando você vai ter piedade e misericórdia de Saul? Você não já sabe que eu o rejeitei, irmãos? Olha que palavra terrível. Deus pode rejeitar uma pessoa. E quando Deus rejeita uma pessoa, como Deus rejeitou Saul, como é que fica depois o nosso comportamento em relação a Deus? Como é que fica Deus na nossa vida? Como é que a gente pode clamar ao Senhor se Deus nos rejeitou? Olha que coisa terrível é você ser rejeitado por Deus. É por isso que quando Davi, já como rei, quando ele comete algumas transgressões, algumas falhas, e Deus dá 3 opções a ele, para que ele passasse por um crivo de Deus. Deus falou: ei, diga a ele o que ele quer, ter uma doença mortal?
ser lançado nas mãos dos inimigos ou cair nas minhas mãos? Fala para Davi escolher. Davi pensou direito, nas mãos dos inimigos não terão misericórdia, certamente me matarão. Doença, vou sofrer. Sabe lá quanto tempo vou ficar na cama, sofrendo de dor, sendo consumido pela enfermidade? Não. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Puxa. Nas mãos de Deus. Dura coisa é cair nas mãos de Deus, porque Davi, ele leu e disse, é melhor nas mãos do Senhor, porque ele tem misericórdia. E as misericórdias do Senhor sempre vão ser a causa de nós não sermos destruídos. Por isso que é bom estar na mão de Deus, porque Deus sempre vai agir com a sua misericórdia, vai nos dar alento e refrigério e vai aliviar a nossa dor. Agora chega nesse momento. Saul foi rejeitado, Davi esperou o tempo dele, né? Teve muitas oportunidades, foi perseguido pelo rei Saul até. Saul, quando descobriu que Davi era o sucessor dele, ficou desesperado, tentou matá-lo de todas as maneiras. Davi teve várias oportunidades. Até foi orientado e insinuaram a ele para que ele matasse Saul. E ele declara, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Você veja o respeito que o rei Davi tinha. Mesmo Saul sendo rejeitado por Deus, Davi não se atreveu a matá-lo. Deixou nas mãos de Deus, porque Davi tinha consciência de que dura coisa é cair nas mãos de Deus. Saul estava na mão de Deus. Deus agiu com Saul com misericórdia. Se Saul se arrependesse, com certeza ele morreria como rei, mas sem a unção de Deus, mas morreria, eu acredito, salvo. Mas ele resolveu, em um ato de covardia, pegar a espada e tirar a própria vida. Isso aí dele, né? Isso que aconteceu na palavra de Deus. Mas deixamos aí essa introdução e vamos, de fato, à leitura matinal, né? Eu li em 2 Samuel sobre Davi. Vocês bem sabem que a arca de Deus, ela foi levada pelos filisteus naquela batalha. Quando os filhos de Eli, né, eles resolveram levar a arca, contrariando Eli, o pai deles, para a batalha. Chegou lá, foram derrotados, foram eliminados, morreu milhares de pessoas e a arca foi também tomada e foi levado para a tenda dos filisteus. Chegando lá, botou a arca junto ao deus Dagon, deus deles, né? E quando era pela manhã, Dagon estava prostrado diante da arca de Deus. Tiraram e levantaram Dagon de novo prostrado, até que eles resolveram mandar a arca para uma outra cidade. E a cada cidade que a arca ia passeando e andando, né, na visão deles, em cima de um carro de boi que eles fizeram para transportar a arca, trazia desgraça para aquele povo, enfermidade, doença, peste, fome. Era terrível. Até que eles resolveram colocar a arca, né, num carro e mandar a arca embora. É interessante que esses bois, eles foram direitinho lá na presença do povo de Deus. E quando chegou lá, a arca foi recolhida à casa de um homem chamado Abinadab. Ficou durante muitos anos lá, muitos anos a arca ficou. Até que o rei Davi, ele desejou no coração trazer a arca para Jerusalém, ao qual ele havia instituído ela como capital. Então, faltava a arca. Ele sentia a necessidade. E Davi foi consultar todos os príncipes, todos os capitães, as autoridades, com certeza os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e todo mundo concordou. Tanto que a leitura foi 30 mil pessoas, né? 30 mil pessoas indo em direção à casa de Abinadab para buscar a presença de Deus, a arca. Eles caminharam até lá e foram buscar a arca.
E Abinadab enviou Aiô e Uzá, seus filhos, para que eles pudessem conduzi-la em cima de um carro de boi. E vocês bem sabem que a arca, ela deveria ser transportada sobre os ombros do sacerdote. Por isso que tinha aquelas argolas na arca, aquelas 4 argolas com duas varas, e ali cada um botava no seu ombro e transportava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança jamais deveria ser transportada num carro. Agora, o que eu acho interessante é que tinha sacerdote. Eu acredito que o sumo sacerdote estava nessa grande comitiva. Todos conheciam. Eu acredito que Davi estava tão alegre em buscar a presença de Deus que ele não se apercebeu do que estava acontecendo. Houve um vacilo, né? Um erro foi cometido. Mas Davi não poderia ser apenas o único a ser criticado por ter transportado no carro de boi a Arca da Aliança. Não. Principalmente os sacerdotes que deveriam ter, os levitas, eles sabiam da lei, conheciam a lei. Davi também conhecia. Então, Davi também não poderia colocar culpa naqueles que não orientaram ele, nem tampouco os sacerdotes poderiam culpar Davi, porque eles não orientaram Davi. Então, ficou no meio termo. Eles estavam tão cegos, podemos então entender por esse lado, que eles estavam tão cegos ao mesmo tempo alegres, felizes, porque a arca estaria voltando para o tabernáculo, para a casa de Deus, que eles nem se ligaram, nem se aperceberam de que a arca estava sendo transportada de maneira errada, trazendo a ira de Deus. E, de repente, no percurso, dançando, cantando, e glorificando e alegrando, a arca, o carro tropeçou, né, em alguma pedra, algum buraco, a arca tendeu-se a cair, Aiô não fez nada, não fez nada, talvez Aiô não botou a mão, porque ele lembrou, né, que não podia botar a mão, de repente, por isso que ele botou a mão, mas Uzá, ou porque Aiô não deu tempo, a arca estava caindo, e Uzá, para não deixar ela cair no chão, meteu a mão nela, para manter ela no carro. O que aconteceu? Foi fulminado, na hora, imediatamente, porque era proibido tocar na arca, é proibido. Você lembra quando Moisés queria ver Deus, tocar em Deus, ou queria que Deus se aparecesse a ele? E Deus falou assim, não, Moisés, se você me ver, você não vai viver. O homem não tem como ver ou tocar em Deus. Certo? A não ser quando ele encarnasse em Cristo. Aí sim, não só tocariam, como ele também tocaria em todos, porque era o Deus encarnado, ele encarnou-se num homem chamado Jesus de Nazaré, para que ele pudesse operar os milagres e morrer para a nossa redenção. Isso aí já é uma outra história, outra passagem bíblica. Mas o que acontece? Uzá morreu. Aquilo ali trouxe grande pavor, temor, principalmente em Davi. Davi se sentiu culpado, entristeceu, ficou na hora abatido. Na hora Davi mudou a sua face, mudou a sua atitude, ficou desesperado, temoroso, com medo, porque Deus havia fulminado aquele homem. E agora? Se sentiu culpado também. E com certeza os sacerdotes, quando viram que, eu acredito que a mente deles se abriu, eles observaram que as coisas estavam sendo feitas de maneira errada. A arca deveria ser transportada pelos levitas, pelos sacerdotes, e nos seus ombros, e não em cima de um carro de boi. Foi terrível essa situação que aqui acabamos de ler. Davi ficou apavorado. E agora, o que vamos fazer? Mas eu acredito, irmãos, que Deus não faz nada por acaso, não faz nada... era o destino. Não. Deus, ele é o dono de todas as coisas, de todos os tempos, passado, presente e futuro. Deus, ele vive os 3 tempos, porque ele é Deus, ele tem poder. Tanto é verdade que ele faz o tempo retroceder, faz o tempo avançar, porque ele é Deus. Ele vive esses períodos ininterruptos, porque ele tem todo o poder.
nos céus e na terra, porque ele é o Criador, ninguém o criou, ninguém o formou, ele criou todas as coisas, sabe de tudo. Então, o templo também é criação dele. Então, o que Deus nos ensina nesta manhã? Através dessas atitudes da vida. A primeira coisa que eu aprendo nesta passagem é que quando nós estamos para cumprir algo que envolve Deus, precisamos primeiro tomar ciência de tudo e todos os métodos e os objetivos, sumariamente, para fazermos de maneira correta. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos cumprir as determinações de Deus conforme a sua palavra. Davi conhecia a palavra, os sacerdotes conheciam a palavra, conheciam a maneira que eles deveriam transportar a Arca da Aliança. Foram negligenciados. Então, a primeira coisa que nós aprendemos quando estamos para cumprir uma determinação do Senhor, o desejo foi colocado no coração de Davi, mas a arca deveria ir para o lugar que deveria estar, que era no lugar santo dos santos. Lá era o lugar da arca, estava vazio, não tinha lá a Arca da Aliança. Então, para ir para lá, deveria ser Davi buscar lá na casa de Abinadab e levá-lo para Jerusalém, para o templo do tabernáculo, ao qual a arca deveria ficar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. A primeira coisa que eu aprendo é que deve fazer as coisas de maneira correta. Para que você faça as coisas de maneira correta, você deve primeiro meditar e ver se você está fazendo de acordo com a palavra de Deus. Davi não estava fazendo o transporte da presença da arca de maneira correta. Por isso que Deus, esse erro de Davi, esse erro do povo, de todos que estavam lá, que todos conheciam, não, todos, até a criança que tem 12 anos de idade, né, que são sabatinadas através do Pentateuco, que tem que ir para ser sabatinada pelo sacerdote, até a criança de 12 anos sabia muito bem como deveria ser transportado a Arca da Aliança. Isso aí era uma coisa que todos deveriam ter conhecimento, principalmente os levitas, que eram responsáveis para cuidar da casa de Deus. Esses, então, é que não tem justificativa, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas não orientaram Davi, talvez porque estavam cegos, né? Cegos pela alegria que Deus estava retornando em forma da arca para eles. A segunda coisa que eu vejo aqui é que quando se tem um entendimento de cumprir a missão de Deus, você tem que ter responsabilidade para que as coisas saiam conforme o que está previsto na palavra. Você tem que ser responsável. A responsabilidade era do rei, dividida com os levitas, porque os levitas, a herança, lembra quando eles exigiram de Josué, dai-nos a nossa herança, todo mundo recebeu herança, por que nós vamos ficar sem terra? Aí Josué falou, fica tranquilo, não esqueci de vocês. O Senhor, Ele é a vossa herança. Eles deveriam entender como guardiãos de tudo que se referia a Deus, os levitas deveriam ter e conscientizar o rei sobre a responsabilidade dele e deles em transportar a arca. Então, essa responsabilidade não poderia cair apenas no rei, mas dividida com os levitas, porque eles que foram um povo escolhidos para cuidar da casa de Deus. Então, primeira coisa, deveriam aprender na palavra de maneira correta como a arca, a presença de Deus deveria ser transportada. Segundo, ter responsabilidade em transportar, em estar na presença de Deus. Irmãos, isso aí aponta para nós. Nós temos que ter responsabilidade, né,
responsabilidade em estar na presença de Deus. Porque nós somos responsáveis pelo que acontece na casa de Deus. Principalmente os sacerdotes, principalmente os que estão na liderança. Eles são responsáveis para que o povo se aproxime da presença de Deus, não que se distancie. Ali, o povo estava distante da presença de Deus, porque a arca foi levada, porque o povo negligentemente, na época do sacerdote ali, os filhos dele levaram até a batalha e perderam, a arca foi aprisionada, depois foi devolvida, mas agora a arca está retornando. Então, com a presença de Deus, nós precisamos ter responsabilidade e trabalhar de maneira correta, porque nós não somos donos da verdade. A verdade, quem tem a verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a palavra viva, é o verbo encarnado, é o verbo verdadeiro e genuíno. A palavra de Deus, ela é o pergaminho, é a luz perfeita, é o caminho que nos guia de maneira clara, pelo qual ela nos faz alcançar os nossos êxitos, as nossas vitórias. Nós só conquistamos, nós só alcançamos as nossas petições, os nossos desejos, objetivos, quando estamos de acordo com a vontade de Deus, seguindo a sua palavra. Davi era responsável pelo transporte. Ele que desejou trazer a arca, não foi? O desejo não foi dele, mas a responsabilidade direta, era dos levitas, conhecedores da palavra, responsável pelo cuidar do templo. Por isso que tudo que acontece na igreja é responsabilidade direta do pastor da igreja. Ele que é o anjo da igreja. Ele que tem que cuidar do rebanho, ele que tem que dar alimento para o rebanho, ele que tem que lutar, orar, consagrar. Isso, todo mundo tem que fazer a mesma coisa também. Mas a responsabilidade dos ônus e dos bônus, de maneira direta, ele é cobrado ao sacerdote, ao pastor da igreja. Ele que é responsável por tudo isso. Ele não pode fugir dessa responsabilidade, já que ele foi chamado para isso. Os pastores, quando são consagrados, eles foram chamados, e a Bíblia é bem clara, diz que se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Então, Deus, ele está lá no trono da graça dele, o Espírito Santo está observando, aí você, após analisar a palavra, verificar, e você sente no fundo da tua alma, no teu coração, você deseja ser algo mais do que ser membro, aí você deseja o episcopato, você deseja o pastorado. Então você desejou, agora receba os ônus também. Tem pessoas que querem ser pastor de igreja só para ser elogiado, para ser condecorado, para ser sustentado, para ser erguido, para se sentir em vanglória, se sentir uma pessoa que está acima dos outros, não entende a missão do pastorado, do episcopado, não entende que ele passa a ser um servo, o servo mais humilde que tem na igreja. Você tem que se igualar a ele. Porque quanto maior é a função, maior é a responsabilidade. Quanto maior você está na casa de Deus, mais humilde você deve ser. Por quê? Porque significa que você está atraindo para você responsabilidades. Responsabilidade que você e eu vamos dar conta diante de Deus, não é diante dos homens. Tem pessoas que querem ser ovacionados na terra, que às vezes são convidados para pregar na igreja, se não tiver, eles até perguntam, eu fico até, quando eu dirijo igreja, as pessoas perguntam, a tua igreja tem membro, tem gente lá para assistir o culto? Isso é uma tristeza, irmão, já tem que se dispensar na hora, porque essa pessoa não quer pregar, ele quer ser ovacionado, quer ser glorificado, ele quer ser honrado, ele quer ter tantas coisas, ele quer tirar a graça, a glória, quer tirar o poder, quer tirar a presença de Deus, ele quer que tudo seja em relação a ele. Quando ele termina a pregação, inclusive tem esse daí que termina a pregação, ele faz questão de entrar no meio do povo, de ficar lá para cá, para tentar receber algum tipo de homenagem, algum tipo de, entendeu? De incentivo, de excelente sermão, não sei mais o que, ó Deus, quando na verdade ele deveria ser aquele que entregou a palavra de Deus, ou entregou a profecia, e sair como chegou. Mas não, a pessoa não entende. Então os levitas, os sacerdotes, eles tinham essa responsabilidade
de alertar o rei. Mas, não sei qual foi o motivo, a Bíblia não nos relata, mas não justifica. Davi era o rei, também deveria conhecer a lei, porque a Bíblia diz que todo rei, ao assumir o trono, deveria assumir com a lei debaixo do braço, conhecedor da palavra, porque você precisa conhecer o teu Deus, os desejos do teu Deus, as definições do seu Deus, aquilo que Deus escreveu para que você siga, para que você compreenda o que Deus quer, o que Deus pretende da sua e da minha vida. Você precisa conhecer o seu Deus. Lembra quando Davi estava nos seus últimos dias de vida, como ele pega Natã e fala: Natã, diga a Salomão para que ele conheça o Deus vivo, o nosso Deus. Porque é dura coisa, é difícil trabalhar com Deus. Não é fácil não, irmãos. Atrair a presença de Deus não é fácil não. Olha só, a presença de Deus simbolizando nessa arca, olha o que aconteceu. Que atraído de maneira errada, acabou causando a morte deste homem. Por quê? Porque não foram negligentes. Porque foram negligentes, não foram prudentes. A imprudência deles e a negligência fez com que, durante o percurso, uma coisa que deveria ser de alegria, de tristeza, de júbilo, de satisfação, de felicidade, transformou-se em velório. O homem morreu, trouxe amedrontamento, trouxe desespero ao rei, mas tem também o outro lado dessa história. Tem a vida de um outro homem, um homem ao qual nós lemos, chamado Obed-Edom, um homem que estava ali na sua casa, não estava sabendo nem o que estava acontecendo. Uns falam que era da descendência dos filisteus, outros levitas, mas vamos ficar com o que está a palavra de Deus. Tá? Não vou dizer de onde ele era, se ele era filisteu, se ele era levita, se ele era da tribo de Dan, de Manassés, não importa. O que importa é que ele estava ali, na sua casa. Davi olha e vê aquela casa. Na hora, transporta a casa para lá, a arca para lá. Quando chega na casa de Obed-Edom, Obed-Edom é um susto. Ele conhecia o rei. Era o rei que estava na casa dele. Era o rei que estava diante dele. Irmãos, isso aí nos traz assim uma conjectura, né? Olha o rei visitando a casa de um pobre. Podemos até dizer que Jesus também foi rei. E Jesus não escolhia casa de rico nem de pobre. Ele ia em qualquer casa. Ele entrava em qualquer casa. Ele não ia para comer, não ia para se alimentar, não ia para reparar os utensílios da casa, os quartos cômodos, não ia para olhar como é que estava a ornamentação, como é que estava a preparação dos lares. Ele ia para levar conforto, consolo, cura, bênção e alegria para aqueles que abriam as suas portas. A missão de Jesus era essa, trazer alegria, trazer cura, trazer libertação, trazer paz, trazer felicidade, trazer júbilos para aqueles que abriam as portas. Quando ele olhou para o rei Davi, ele ficou com certeza cabisbaixo, ficou com aquela cara de assustado. Será que ele veio me prender? O que eu fiz? Será que o rei veio me prender? Talvez isso passou na cabeça, na mente de Obed-Edom, mas Davi foi e fez uma proposta a ele. Olha, teria como você deixar essa arca aí, na sua casa, até que nós possamos voltar e pegá-la novamente? Quando vai vir? Talvez o Obed-Edom perguntou: vocês vão pegar quando? Quando chegar o dia, nós te avisamos. O que importa é que ela fique. Pode deixar? Onde colocaremos? Olha, Obed-Edom mandou colocar na sala, irmãos. Vamos botar na sala. Bem no lugar visível, onde ele podia ver e limpá-la, tirar a poeira. A alegria de Obed-Edom de ter a presença de Deus é completamente diferente do sacerdote lá, né? Vamos botar Abinadab, que a arca ficou 20 anos na casa dele e ele não recebeu um tipo de benefício com a presença de Deus, não recebeu um tipo de, assim, de bônus pela presença de Deus. Ele não deu crédito à presença de Deus, ele não observou que ele tinha
um tesouro inesgotável, um tesouro incalculável na casa dele. Ele não valorizou a presença de Deus na casa dele. Ele não deu valor. Se ele não deu valor à presença de Deus, ele não valorizou a presença de Deus, a arca que estava na casa dele. Diferentemente, Obed-edom, quando a arca estava na casa dele, Obed-edom, ele limpava, com certeza, ele ficava admirando, vendo a beleza daquela arca. Ele não se atreveu nem sequer a botar a mão. Se ele botasse a mão, ele era fulminado, né? Entendeu? Não podia botar a mão, mas ele ficava limpando. Digamos que ele pegou um papelzinho, um panozinho, né? Tipo uma flanelinha, e ficou, né? De isopor, né? Uma espumazinha, de lã de carneiro, que devia ter na época, e ficava limpando, lubrificando a presença de Deus. Ele limpava, admirava. A atitude de Obed-edom despertou o quê? A Deus. E Deus olha para Obed-edom e vê que ele vivia em dificuldades financeiras, em dificuldades, uma casa muito humilde, né? Num vilarejo, uma família que vivia da plantação, estava na época de seca, os gados magros não reproduziam, ele não tinha filhos, né? Também não tinha dinheiro, era um homem que trabalhava na sina duramente para comer o pão de cada dia. Ele trabalhava para sustentar ele e a mulher dele, e arando a terra para também alimentar os animais. Obed-edom sofria, era um homem que passava a vida dele toda no trabalho, cuidando da esposa, da casa e dos seus pertences. E Deus, observando isso, vendo a sua dedicação à esposa, a dedicação aos animais, a dedicação à terra, que tudo isso pertence a Deus, Deus agora começa a trazer bênçãos para a vida deste homem. Você está entendendo nesta manhã, irmão? Quanto mais nós cuidamos da casa de Deus, quanto mais nós cuidamos da presença de Deus, mais Deus pode nos abençoar, Deus pode olhar e trazer bênçãos na nossa casa. A maior bênção que nós temos é a nossa salvação. Nós temos que lubrificá-la todo dia, nós temos que limpá-la todo dia, nós temos que travar uma batalha de glória em glória, uma batalha de dia, um dia após o outro, uma glória hoje, uma glória amanhã, até que se transformássemos, queremos nos transformar na estatura de varão perfeito. Não é verdade? É o que diz a palavra de Deus. Temos que cuidar da presença de Deus, temos que cuidar da nossa vida para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo mal, proteger a nossa casa, proteger a nossa vida, a nossa família, os nossos pertences, fazer com que se multiplique, fazer com que a nossa chegue até o final do mês sem faltar nada, sem faltar mistura, sem faltar a água, sem faltar a luz, sem faltar o azeite, sem faltar nada. Quando nós cuidamos, como Obed-edom cuidou de maneira responsável, de maneira disciplinada, de maneira abundante, de maneira com a bondade, com a lógica, com a responsabilidade, com maneira de forma correta a presença de Deus, o que Deus fez? Deus não fez outra coisa senão abençoar. Agora, foi por acaso que a arca caiu próximo da casa de Obed-edom? Foi por acaso que Davi olhou e resolveu levar para a casa de Obed-edom? Podemos dizer que devia ter outras casas próximas de Obed-edom, mas por que Obed-edom? Porque Obed-edom, ele deveria ter dentro do coração dele algo que despertou a vontade de Deus, o desejo de Deus. A arca não foi levada para a casa de Obed-edom porque Davi resolveu, não, foi levada para lá porque Deus permitiu que Davi olhasse e enxergasse a casa deste homem, e que nesta manhã Deus permita que o anjo da bênção, o anjo que está trazendo nas suas mãos a sua vitória, ele venha diretamente na sua e na minha casa. Também eu preciso de vitória, mas que Deus venha trazer esses anjos e envie para a minha casa, para a tua casa, para a nossa casa, para que nós possamos cantar, glorificar, exaltar, magnificar, bendizer o nome do Todo-Poderoso, que nesta manhã, esta mesma bênção que chegou à casa e na vida de Obed-edom,
possa também chegar na nossa casa e nós possamos cantar e glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre, aquele que disse que eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, aquele que está em mim, aquele que me tem, aquele que me ouve, aquele que me guarda, aquele que me glorifica, aquele que me exalta, aquele que fala do meu nome, aquele que testemunha o meu nome, aquele que adora o meu nome, aquele que representa o nome dele, aquele que clama, aquele que glorifica, aquele que faz com que as coisas aconteçam de maneira conforme a sua palavra, conforme os seus objetivos, conforme os seus desejos, conforme aquilo que é prescrito e escrito na sua palavra, aquele que faz a vontade, como Jesus diz, eu não venho aqui para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Aquilo que eu não faço de mim mesmo, mas eu faço porque o Pai mandou. Eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai, porque nós temos o mesmo pensamento, nós temos a mesma direção, nós temos o mesmo desejo, nós temos a mesma intenção, nós temos a mesma vontade, nós realizamos os mesmos milagres, nós temos o mesmo poder. O poder que o Pai tem, eu tenho. O desejo que o Pai tem, eu tenho. A vontade que o Pai tem, eu tenho. A vontade é de abençoar, a vontade é de dar livramento, a vontade é de curar, a vontade é de tirar o homem das trevas e botar na luz. A vontade de Deus é fazer com que nós bebamos da água limpa, daquela água daquela mulher que estava no poço, que diz, dai-me dessa água, Jesus falou, da água que eu te der, quando você beber, nunca mais terá sede. Aí ela foi e falou, dai-me dessa água, então beba da água da vida, beba da água da vitória, da água que purifica, que limpa, que lava, que transforma, da água que sacia toda a sede da raça humana. Essa água se chama Jesus Cristo de Nazaré, na pessoa bendita, ao qual ele não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos orientar, para nos animar, para nos alegrar, para nos sustentar, para nos dar força, para nos trazer luz diante das trevas, para nos trazer a verdade diante da mentira, para nos trazer a força diante da fraqueza e para nos trazer a paz diante da guerra. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso libertador, é o nosso remidor, é o nosso Senhor, é o nosso Jesus, aquele que vive para toda a eternidade, aquele que está à direita de Deus, aguardando o soar da trombeta. Quando a trombeta soar, iremos nos encontrar com ele nas nuvens, e para todos sempre com ele nós estaremos. Ei, quer ou você ou não, Obed-Edom teve muito mais responsabilidade do que qualquer cristão que hoje possui a presença de Deus. Temos que ser como este homem, que quando a presença de Deus chegou até a presença dele, ele soube guardar, soube limpar, soube proteger, sobre manutenir. Ele guardou de maneira precisa, de maneira correta, com responsabilidade. Com isso fez com que Deus olhasse e observasse e visse aquilo que ele estava realizando. O desejo de Obed-Edom também fez com que Deus idealizasse e desse início a uma nova vida, a um novo período, a uma nova fase. Deus agora começa a reescrever a história de Obed-Edom na palavra, na vida dele, na casa dele. Agora ele ficou um homem rico, com certeza construiu uma casa gloriosa, uma casa à altura. Deus deu para ele sustento, os animais começaram a procriar, a mulher também lhe deu filhos, porque, no isso aí eu estou falando avançando, tá? A palavra. Ele foi super abençoado. Por quê? Porque ele deu atenção à presença de Deus. Tem pessoas que querem bênção, né, irmão? São os que ficam atrás de bênção o tempo todo. O tempo todo fica atrás de bênção, quer ser abençoado, quer ser abençoado, quer ser abençoado. Fica na tua igreja, irmão. Fique na tua igreja, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele na tua igreja, onde você está, se você for obediente, valorizar a palavra de Deus, valorizar a presença de Deus, estar com Deus, cumprir a vontade de Deus, cumprir os desejos de Deus, obedecer os pergaminhos e permitir que a palavra de Deus ela consuma a sua mente, consuma o seu coração, e você esteja intrínseco, alicerçado e embasado, e nela esteja dentro de você, no teu coração escondida, o que Deus vai fazer é o inevitável, vai te abençoar, pode te curar, te dar vitória, te enriquecer. Por que não? Por que Deus não pode te trazer riqueza àqueles que não têm?
Obed-edom era pobre, ficou rico. Mas, para finalizar esta palavra, ele, depois de um tempo, de 90 dias, Davi, agora com prudência, retorna até a casa de Obed-edom. E Obed-edom, quando ele olha para Davi, já sabia. O tempo que Deus ficou na casa daquele homem, a arca, foi o suficiente para que Obed-edom guardasse até a sua morte a presença desse Deus. Não foi retirar aquele material, aquela peça, aquela arca, aquela caixa, que era banhada a ouro, de madeira de acácia que foi feita, que era revestida de ouro por dentro e por fora, que lá dentro tinha, né, o maná, a vara de Arão e a tábua da lei, que já é outra história. Não foi isso que ficou guardado na mente do Obed-edom, no coração dele. Foi o simbolismo e a percepção do que ficou a presença de Deus. Essa ficou até a morte deste homem. O desejo de Obed-edom foi tão grande de permanecer próximo da presença de Deus, que a história nos conta que ele foi ser o cuidador da arca. Por isso que muitos historiadores entendem que ele era da descendência de Levi, era um levita. Tinha essa responsabilidade. Ou da tribo de Gate, também, que cuidava dos utensílios da casa de Deus. Poderia ser levitas, ou um gatita, né? Gatita. Se é ou não, não sei. Mas a verdade é que este homem não abriu mão e se agarrou nessa oportunidade que foi dada a ele. E Davi o abençoou, com certeza o levou. Toda a riqueza que Deus deu a Obed-edom, eu acredito que não teve nenhum significado. Porque nenhuma riqueza neste mundo material, nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nada disso pode se comparar à presença de Deus. Valorizemos nesta manhã a presença de Deus. Façamos como Obed-edom. Vocês lembram que Davi foi oferecendo sacrifícios durante todo o percurso, dançando e cantando e dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque a presença estava voltando para casa. A presença de Deus estava voltando para o tabernáculo, para o lugar santíssimo, santo dos santos. A presença de Deus está voltando novamente para o lugar de destaque da nação judaica, da nação de Israel. A alegria era tão grande que os sacrifícios não eram medidos nem contados. Eram milhares de sacrifícios. O percurso era grande, longo. Muita coisa foi oferecida, foi sacrificada. Mas principalmente a alegria e o júbilo de ter a presença de Deus novamente. Estamos passando por esse momento dessa pandemia, que a pandemia parece que está tirando até muitos irmãos da presença de Deus. Estamos perdendo. Será que quando voltarmos a nos reunir na casa de Deus, iremos estar com alegria? Ou iremos estar como tivesse formiga no banco, olhando para o relógio, consultando o celular, doido para acabar o culto, para ir embora? Como é que vai ser o nosso retorno? Porque a gente fica observando os cultos online. Se a pessoa que fica no culto online não for um famoso, parece que as pessoas não assistem. Acho que é até interessante, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, quando ele começa a live dele, ele já lança a live, já tem 100 mil, 150 mil, 200 mil pessoas na live dele. E a nossa live, às vezes, a do nosso pastor, né, eu falo para a nossa igreja, temos aí 300, 400 membros, no culto fica aquela dificuldade. Parece que os irmãos não têm celular, parece que os irmãos não consultam a internet, não vê a internet. Eu acho difícil, porque todo mundo tem celular e todo mundo automaticamente, quem tem celular, não vai querer ficar sem internet. Vamos assistir esse culto online.
É um culto que vai nos fortalecer, que vai nos dar, mais uma vez, entender que o nosso pastor, nós somos aqui da Assembleia de Deus de Mato Grosso, aqui em Três Lagoas, pastor Newton, nosso pastor. Vamos honrar o pastor que Deus colocou, porque se honrarmos o nosso pastor, Deus vai nos honrar, Deus vai nos dar vitória. Você está entendendo? Você é capaz disso? Hoje tem culto na nossa igreja, culto de doutrina online, porque ainda não foi liberado a aglomeração, o culto nas igrejas, o culto presencial. Mas hoje temos o nosso culto de ensino, ao qual o nosso pastor Newton, às vezes ele convida alguém para pregar, para dar o ensino, mas geralmente é ele que é o responsável para nos dar o ensino. Não vamos perder a oportunidade de receber mais essa bênção, de ser ensinado conforme este homem Obed-Edom. Vamos ser um Obed-Edom, agarrar de maneira sólida e forte a presença de Deus e sentir dentro de nós que Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa bandeira, é o nosso socorro bem presente na hora da nossa tribulação. O Deus de Jacó é aquele Deus que, quando Jacó estava para se encontrar com Esaú, seu irmão, que havia prometido, quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Mas quando eles se encontraram, que Deus preparou tudo, Jacó, antes de encontrar com Esaú, enviou muitos presentes, brindes, embora Esaú era rico, era um homem muito rico, mas Jacó enviou animais, joias para o seu irmão recebeu com bom grado. Quando Jacó se encontrou com Esaú veio, e ele com medo de morrer, Esaú com aquele exército dele, né, que era um homem de guerra, quando olhou para Jacó, deu um abraço nele, que saudade que ele teve do irmão. Aquilo se passou, aquilo acabou, o desejo de matar o irmão acabou, porque Deus havia dado para Esaú pertences, bens, vitórias. Deus também não o abandonou, não o largou. Por quê? Porque a Bíblia diz, eu vou te abençoar a tua geração, vou abençoar os seus descendentes, Abraão. Jacó era filho, ele era filho de Isaac, neto de Abraão, neto também Esaú, filho de Jacó, né? Filho de Esaú era filho de Isaac, também neto de Abraão. Ele estava dentro da bênção, dentro da prosperidade, dentro da fortuna, de tudo aquilo que Deus ia dar para os descendentes de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó estavam envolvidos com a presença de Deus. Esaú também foi abençoado porque fazia parte, era irmão verdadeiro, filho verdadeiro, neto verdadeiro, genuíno, era o filho da promessa. Por que não ser abençoado? Isso tudo contava. Não ia matar Jacó. Jacó era aquele que Deus, depois de um tempo, mudou, tirou o nome de Jacó. Jacó, o usurpador, para Israel. Hoje a nação de Israel, ao qual nós temos que estar o tempo todo olhando para Israel, cuidando, orando, pedindo para que Deus guarde, para que quando Deus, aleluia, voltar, ele vai encontrar um povo forte, destemido, que não teme nem a morte. Um dos tais somos nós. Que nesta manhã Deus possa te abençoar, meu irmão. Tá? Guarde esta palavra, guarde a presença de Deus. Seja destemido. Não deixe que essa pandemia, que esse vírus venha te amedrontar, tá? A Bíblia fala, não temas o homem, não só o homem, tudo aquilo que o homem produz, né? Não temos o homem que tem apenas poder de tirar a sua vida. Não é isso que o homem faz? Se produziu no laboratório, não sei de onde veio esse vírus, não nos interessa. Interessa que nós somos servos de Deus. Não temos um homem que tem apenas poder de tirar a tua vida, mas temos a Deus, temos a mim, diz Jesus, que eu não só tiro a sua vida, como eu lanço direto no inferno. Então, temas a Deus. Tem temor a Deus. Respeite a presença de Deus. Se você respeitar a presença de Deus, se você temer a Deus, a vitória é certa pelo nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, que Deus abençoe. Esta palavra ela seja abençoadora na tua vida, nos teus ouvidos, e que os teus sonhos sejam todos contemplados, conforme aquela música do Nano Azevedo, os sonhos de Deus,
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso fazer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os meus sonhos para mim, né? Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno, mas, né? Deus é demais. Deus é mais forte, Deus é maior, Deus é grande. Deus vai realizar o teu desejo. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Oramos. Deus, muito obrigado. Que essa palavra entre nos lares que irão visualizar. Faça com que o povo visualize e ouça esta palavra. Que o teu nome seja glorificado. Que todos nós possamos ter o espírito de Obed-Edom, a atitude de Obed-Edom, a responsabilidade de Obed-Edom e a clareza dele de guardar a arca, a presença de Deus. Abençoe a tua casa, abençoe a nossa igreja, o pastor Nilton, o pastor Eliel e o Felipe, são os presidentes do nosso campo. Abençoe suas famílias, abençoe Israel, abençoe os nossos lares, todos os nossos entes queridos. Abençoe o Brasil, abençoe o mundo. Pai, toma nas tuas mãos, nos dá vitória nesta manhã. Conduz-nos à vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.